Portal LC. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Reverbere, o podcast do Portal LC. Esse é o nosso episódio de número 61 e eu sou Rafael Sérgio de Oliveira e hoje converso com uma convidada especial, a doutora Marcela Arruda, que é secretária de gestão do município de São Paulo. Marcela, eu estou muito feliz de você estar aqui. Antes de abrir a palavra para você, eu vou só primeiro dizer sobre o que a gente vai falar e trazer o seu currículo. E eu faço até, gente, aqui um destaque do currículo da doutora Marcela, porque é alguém que exerce um cargo político, digamos assim, um cargo de secretária, um grande município, né, na verdade, o maior município do nosso país, e que tem um currículo robusto tecnicamente. Então, a Marcela é secretária municipal de gestão de São Paulo, é presidente do Fórum Nacional de Secretarias Municipais de Administração e Gestão das Capitais, é mestre em Gestão e Política Pública pela FGV, é advogada, especialista em Direito Administrativo, Eleitoral e Constitucional e é professora convidada de diversas instituições, como a FGV, o INSPE, o IBMEC e FIP. Eu fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite e de ter estado aqui para falar de um tema que eu acho que é fundamental para uma reflexão da aplicação dessa lei e para que ela de fato tenha efetividade, que é a implementação da Lei 14.133 nos municípios. Porque você tem a experiência de uma cidade como São Paulo, tem contato com capitais que são diversas, porque o Brasil tem uma diversidade em relação aos municípios, e inclusive de capitais que pega a capital do Acre, como Rio Branco, e pega a São Paulo. Você está num fórum que discute todas essas realidades, e são realidades muito diversas, e eu digo que isso já retrata o que é bem falar de município, falar inclusive de uma legislação que tem caráter de generalidade para os municípios. E eu tenho certeza que a nossa audiência e eu, sobretudo, a gente vai aprender muito com você. Obrigado, amiga. Eu que agradeço, é um prazer estar com você, você que é um advogado tão conhecido na gestão no meio público, em especial pelos gestores públicos que querem aprender mais de licitação. O Dr. Rafael, ele nos inspira a conhecer, a criticar a lei de licitação, a sua aplicação na compreensão prática do dia a dia, de alguém que conhece, debate e se destaca certamente aí no meio jurídico. Eu estou muito feliz de estar com você. A felicidade é toda minha. Sou testemunha do trabalho que você desenvolve na Secretaria de Gestão do município de São Paulo, assim como toda a liderança que você tem feito no FONAC, né, fazendo com que os municípios, especialmente aí as capitais, possam primeiro interagir entre si para irrigar ali as experiências que cada um vive, assim como também trazer as demandas, né? Porque a administração federal, e sobretudo às vezes até uma questão de legislação federal, e essa integração ela é muito importante. Parabéns pelo trabalho que você exerce. Eu queria só falar com você que nos escuta para, inclusive, seguir a doutora Marcela em sua rede social, que é Marcela Arruda, N no final, é Marcela Arrudan, é o arroba dela lá no Instagram, e você vai poder, assim, conhecer todo o trabalho da doutora Marcela. Eu quero também convidar você, se você chegou agora, para se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho, porque nós sempre estamos divulgando conteúdo de excelência em matéria de licitação e contrato aqui no nosso canal do YouTube. Assim como, se você nos escuta pelo Spotify, por favor, não deixa de avaliar o nosso podcast, o Reverbere. Isso é muito importante. Tudo isso que você fizer vai fazer com que o conhecimento sobre licitação e contrato reverbere. Esse é o nosso objetivo com esse podcast. Não posso deixar de falar da nossa patrocinadora, a Licitar Digital, plataforma para promover contratações, para realizar contratações com segurança e eficiência. Então, procura conhecer a Licitar Digital, que é @licitardigital no Instagram, e o seu site é licitar.digital. A Licitar Digital é uma ótima opção
para o seu município, para o seu estado, para a sua empresa estatal, para que você possa, com essa plataforma, realizar suas licitações eletrônicas. Se você é empresário, não deixa de fazer um dos planos da Licitar Digital, porque assim você vai ter acesso a um amplo mercado público, a várias oportunidades de negócio, competição e licitação, com segurança e eficiência, como já falei. Dito isso, acho que a gente pode aqui, Marcela, começar a falar primeiro da Lei 14.133. Qual é a sua visão sobre esta lei? Bom, vamos falar... Um pouco genérica a minha pergunta, genérica, né? Um pouco ampla, mas é isso. No lugar de municípios, de gestora pública... Doutora Marcela. Doutora Marcela. É. Bom, vou colocar aqui a cadeira, até pela posição que eu ocupo, a visão dos gestores, o que penso, o que tenho ouvido, né, em especial no FONAC, dos gestores públicos, né? Essa visão eu acho que deve ser melhor compreendida quando você pensa qual que era a expectativa em relação à lei. Uma expectativa que a gente tivesse uma lei que desburocratiza o processo, então simplifica, de uma lei que traz inovação, mas uma lei que alterasse aquela visão em relação ao gestor público enquanto está contratando. E sobretudo, que trouxesse mais clareza de que esta política de contratação, esse ambiente de contratação, ele de fato, tem que ser uma política pública, ele tem que ser visto como uma política pública de contratações públicas que tem impacto econômico, financeiro, mas em especial na vida do cidadão. A visão que eu tenho da lei nova é que ela avança em vários eixos, em vários fatores, então ela traz, por exemplo, ferramentas de governança e ferramentas de governança tecnológicas, inclusive, que são pensadas pelo governo federal e disponibilizadas, mas também por muitas empresas privadas com muita excelência. Então, onde você faz um ambiente de licitação, um ambiente de contratação, de gestão de contratos, algo que os municípios com menos recursos e até aqueles que têm mais têm uma dificuldade no dia a dia, uma dificuldade prática. Então, ela tem os seus avanços, mas ela também ainda continua sendo uma lei distante da realidade, de fato, dos municípios. É claro que, quando falo de municípios de forma genérica, eu tenho a realidade de São Paulo, uma cidade com 12 milhões de habitantes, mas eu tenho que pensar que a mesma lei foi direcionada em caráter geral para os municípios com menos de 5 mil habitantes. Então, são realidades diferentes. Então, essa lei, ela ainda ela caminha num ambiente superficial quando pensar na realidade. Mas esse não é um problema gigante quando você entende que os municípios podem e devem regulamentar. Então, eu estou avançando já mais do que na resposta, mas para trazer assim, essa visão atrelada a uma crítica, mas também a uma solução que é paralela. Eu já emendo, então, na segunda pergunta que eu ia fazer. Na sua avaliação, não é uma lei feita para municípios, é uma lei que está pensando no plano federal, seria isso? Vamos lá. A depender da minha resposta, pode ficar contraditório e confuso no que é mas não o vai sentido ficar, da você lei. é sempre muito clara. O sentido da lei. Ela, inicialmente, é uma lei pensada para contratação pela gestão pública. Então, sim, como um todo. Como um todo. Então, o primeiro diz que ela é norma geral para o norma Estado, geral. Distrito Federal e município. Então, se eu falo que ela não é pensada para os municípios, ele se contradiz quando você lê o artigo 1º e quando você entende, de fato, a regra de contratação pública. Agora, se ela tem o foco nas necessidades dos municípios, não tem. Mas ela é de caráter geral. Eu acho que a incompreensão e a dificuldade também está do lado de cá dos municípios. Sim. E com muita justificativa, porque você tem falta de recursos humanos, quando você tem recursos humanos, às vezes você tem outras necessidades que impediram o gestor público de capacitar esses gestores na área de licitação, então ele precisa atender a política de habitação, enfim, tantas coisas que se tem. Então, a norma geral, ela não atende todas as necessidades do município. Sim. Ela é pensada para os gestores públicos, mas ela não atende a necessidade dos municípios. Mas, por isso que tem um espaço que deve ser utilizado
E ambientes como esse que você está proporcionando hoje serve para isso, para compartilhamento de ideias, para compartilhamento de reflexão. Esse espaço sobre a importância da regulamentação a partir das especificidades de cada município. E aí não é dos municípios, porque são necessidades que se parecem, mas são em proporções diferentes e às vezes os remédios devem ser diferentes, como, por exemplo, os limites de dispensa de licitação. Sim. O que está na lei, será que atende uma cidade como São Paulo? Eu não tenho contratações tão pequenas. Então, assim, são essas realidades. Pode atender até um recorte de municípios e para outros não. Perfeito. É bem interessante que tipo, há uma discussão que essa lei seria uma lei maximalista. Eu não acho que ela é uma lei maximalista. Eu não acho que ela trata contratação pública no detalhe. Eu colocaria ali ainda muitos artigos na Lei 14.133. Eu colocaria muitos artigos. Mas eu acho que na qualidade de uma lei geral, ela é uma lei que invade muito o campo dos demais entes federativos. E acho até que ela trata algumas realidades baseada, sobretudo, na realidade da União. Eu acho que faltou um pouco isso. Seria muito bom que a gente tivesse ali das normas gerais e aí das normas da União. Acho que seria muito bom que a gente pensasse numa próxima lei, lá para frente, em ter esses dois capítulos. E eu digo assim, por que eu digo que ela até nem é maximalista? Porque se você pega a lei de outros países, são leis muito grandes. Contratação pública não é uma coisa simples. Você até falou agora há pouco, quando a gente estava aqui no backstage, que era uma lei que vinha para desburocratizar. E você disse muito bem. Agora, olha, isso desburocratizar não quer dizer que é uma coisa que, tipo assim, faz de qualquer jeito. Não. Isso vai ser pensar em você eliminar aquelas ações que há uma sobreposição. Eu publico a inexigibilidade, por exemplo, e depois publico o contrato. Ora, para que eu vou publicar? Olha, eu vou contratar fulano e depois vou publicar o contrato. Ou um ou outro, só publica logo o contrato. Vamos pensar em atitudes que sejam mais eficientes, porque há ali uma sobreposição de atos com a mesma finalidade. Então, seria bem nessa perspectiva que eu acho que a gente pode simplificar. Mas tem hora que não dá para simplificar, né? Eu vejo muito isso. E eu até vou entrar numa questão, para implementar essa lei no município, é preciso ter coragem e nos regulamentos, inclusive, tratar determinados temas de modo diferente do que trata a 14.133. Reconhecendo-se que alguns dispositivos da 14.133 são normas específicas, embora isso não seja formalmente posto. Não sei se você entende a minha pergunta. Entendi. Você fez uma grande pergunta. Sim. Né? Com muitas reflexões internas aí. E primeiro eu quero voltar àquela reflexão da desburocratização e da simplificação. Perfeito, amiga. Que não deve ser confundida com a facilitação de contratações que não atende critérios. Correto. Então, a desburocratização da contratação pública, a simplificação de procedimentos não deve ser confundido com a simplificação de modo a ter disputas que não tenham concorrências, enfim, tudo mais. Quando ela trata, né, eu pegar o exemplo da cidade de São Paulo, eu concordo com você que a norma geral ela atende muito o interesse da União, né, do governo federal, e ela deixa de lado ali o dos municípios, e ora ela permite a regulamentação, e ora tem critérios que não devem ser regulamentados. Sim. E aí é a imposição. Sim. Essa expectativa ela foi frustrada em relação ao gestor público, que imaginava que a nova lei olharia para a realidade do município. Perfeito, O município contrata merenda escolar do ensino fundamental, o município tem que comprar bola para a Secretaria de Esportes. A União não. Sim. Então, alguns exemplos paralelos, mas para que essa compreensão fique melhor. Essa lei ela deve ter a ousadia do gestor público quando da sua regulamentação. A questão é, quem hoje, na gestão pública, tem a ousadia de fato, inovar numa legislação local? São poucos os exemplos. Sim. Você tem órgãos de controle, você tem muitas instituições que ainda estão olhando com o retrovisor do passado, enfim.
Então, os municípios devem sim ter a ousadia e quando não tiver a expertise interna, deve buscar. Eu acho que tem hoje mecanismos para buscar essa expertise para uma boa regulamentação. A cidade de São Paulo, ela se antecipou com o regulamento, decidiu fazer isso por meio de um decreto único. Ele não ficou tão curto. Ele não copia também todos os elementos da lei, ele não é tão curto. O decreto 62100 de 2022, ele se antecipa, já publicado em dezembro de 22, quando na época a lei entraria em vigor em abril de 23. Depois foi prorrogada a pedido dos municípios. E a cidade de São Paulo decidiu tratar num único decreto e deixar temas específicos para instrução normativa e portarias. Sim. Há quem decidiu dividir temas em decretos paralelos ou instruções paralelas. Sim. Mas quem fez isso ainda anda melhor do que quem apenas não fez nada, ou quem olha para a lei e tenta encaixar o seu pé, que é de um tamanho, num sapato errado. Sim. Então, olhar para a lei de licitação e ter essa crítica a partir dessa sua provocação é muito importante para um gestor público. O que eu acho interessante, e aí até como você falou, né, da estratégia. O município de São Paulo, então, fez um decretão, digamos assim, um decreto grande que regulamentou vários dispositivos da lei, acho até que quase todos, talvez uma coisa ou outra, não tenha ficado, e alguns regulamentaram por tema. E é interessante porque, como você colocou, a realidade dos municípios são tão grandes que, tipo, para que um município de 5 mil habitantes, de 6 mil, de 10 mil habitantes, vai se preocupar, por exemplo, em regulamentar o diálogo competitivo? Não é verdade? Uma modalidade de licitação excepcionalíssima, de regulamentar o PMI, o procedimento de manifestação de interesse. Então, tem certas coisas que você vai ter que fazer pensar no problema que bate à sua porta. E talvez ali eu vá regulamentar. Não precisa fazer... São Paulo é diferente. São Paulo é o terceiro orçamento do Brasil, ou seja, a União, Estado de São Paulo e capital de São Paulo. Então, supera, em termos de orçamento, muitos estados. Então, é óbvio que a demanda de São Paulo se brincar, São Paulo pega a lei toda. Eu imagino que São Paulo, todos os institutos que ali estão, pega a lei. Inclusive, é muito interessante, como você falou, que vocês devam enfrentar problemas que são da bola, que é do município de São Paulo e é do município pequeno, lá de 5 mil habitantes. Do café. Do café e de problemas de obras, de grandes obras públicas, que são problemas, muitas vezes, de Estado e União. Né? Então, dada a diversidade de problemas que existem no município de São Paulo. Agora, o que eu acho interessante que você falou tem que fazer sua regulamentação. E, Marcela, quantos municípios não regulamentam? Ficam a reboque do regulamento da União. Porque, veja, se nós estamos dizendo que a 14133, que já é uma lei, em tese, genérica, e tudo bem, tem lá o seu nível de generalidade, não se adequa tanto à realidade dos municípios, imagine os decretos e instruções normativas do governo federal, que são muitas vezes replicadas em pequenos municípios. Isso me parece um problema. Exato, Rafael. E a questão é o porquê que são simplesmente replicados. Sim. Nós, quando olhamos a realidade dos municípios brasileiros, muitos vivem uma realidade de austeridade fiscal, por exemplo. Muitas prefeituras não têm recursos humanos. Ou não tem recursos para contratar, porque poderia contratar também uma assessoria especial para tratar de temas diversos, enfim, seguindo os seus procedimentos. Então, a realidade do Brasil, ela é diferente. A União poderia ter eu acho que até tem tentado olhar para essa realidade e ter apoios especiais aos municípios. O que não é fácil. Então, isso também exige mais recursos humanos na União. Então, os municípios, primeiro, precisam saber. Então, nós estamos aqui como oportunidade de avisar os novos gestores que acabaram de assumir, faz 6 meses aí, essa nova gestão, que eles precisam saber que eles podem e devem regulamentar.
Outro ponto, podem e devem ousar na não aplicação de pontos que não foram feitos para o município, sim para a União. Perfeito. E claro, né, tem as procuradorias, você tem os advogados públicos que certamente farão isso ser conduzido de uma forma dentro do olhar da legalidade. E um parâmetro são os municípios que estão ao seu lado, né, inclusive, né? Outro ponto. Que parece ser muito não mais interessante que a União. Roda, não reinventar roda. Perfeito. Pode pegar o exemplo da cidade de São Paulo e ter alguma coisa que seja aproveitável como um exemplo de regulamento, assim como pode pegar um exemplo de alguma cidade do Brasil que já fez e se assemelha à sua realidade. Então, é importante... O Rafael olhou. Foi só uma questão técnica. A luz piscou mais forte. Eu acho que esse tema é tão importante que a luz piscou mais forte neste momento. Então, os gestores devem fazer isso. Então, e buscar isso. Sim. A partir dos sistemas que estão disponíveis no governo federal, no privado também, nós temos os sistemas Sim. que apresentam, e quem trabalha com o sistema também certamente trabalha com a possibilidade de indicar o que dá certo numa regulamentação ou não. Sim. Isso é um fator importante e eu acho uma grande contradição, né? O fato de muitos reclamarem da 1433, isso foi feita para a União, e ter a oportunidade da regulamentação e não ir. E eu acho que a sua fala tem uma força muito grande, porque o município de São Paulo faz isso. Não é? O município de São Paulo faz isso. Então, isso é um ponto que eu acho que é fundamental. Porque, de fato, tem coisa ali na 1433, você vai botar no município, não encaixa. Não vai encaixar. Agora, o que seria da Lei 14.133 que a Marcela, e aí pode ser a Marcela secretária, a doutora Marcela, como achar, julga indispensável para os municípios? Instrumentos que vieram para dar uma grande contribuição para a realidade dos municípios. Bom, sem sombra de dúvidas, os instrumentos de governança. Independente da realidade, existia essa carência, Rafael, de um aparelho, alguma explicação que falasse de forma mais clara sobre o que é governança nas licitações. Que legal. O planejamento das contratações. A possibilidade de usar a ferramenta eletrônica de forma mais ampla. E eu estou falando aqui de forma genérica, proposital, ferramenta eletrônica, digital, enfim, que pode ser com recurso da internet ou não, de forma mais ampla, porque hoje todo mundo tem internet. Perfeito. Você pode ter sinais diferentes. Então, se eu tivesse que resumir, o planejamento da contratação e a governança, e o planejamento aqui é o que assusta, tá? Alguns municípios, alguns gestores devem estar olhando e falando assim, olha, mas eu não consigo planejar, porque eu não sei o que vai acontecer no dia seguinte. Sim. Mas quem disse que planejar é você adivinhar o que vai acontecer no dia seguinte? Quem disse que os contratos devem ser pensados como se aquela situação real para a qual foi contratada nunca tivesse um fator de mudança ao longo do caminho? E vou responder quem disse. A legislação, na sua leitura mais conservadora, traz esse receio para o gestor público. Sim. Contratos que, às vezes, parecem inalteráveis em reequilíbrio, enfim, tudo mais, como se não tivesse alteração de fato de circunstâncias que demandam ao gestor uma nova decisão. Então, tem quem disse, tá? A legislação ela é colocada dessa forma. Mas o instrumento a governança e o planejamento, o bom planejamento, ele traz a realidade. E essa realidade, inclusive, é a realidade que é financeira, muitas vezes, do município, a sua situação excepcional. Perfeito. É o município que precisa contratar mais o produto relacionado a determinada política pública de assistência social e não da cultura. Sim. Isso pode estar mais claro. Sim. Então, a minha fala são assim, desses instrumentos, eu acho que tem o credenciamento, por exemplo, que na cidade de São Paulo já era um instrumento conhecido e utilizado, mas a lei agora ela coloca isso para aqueles que não utilizavam de uma forma mais simples. Sim. O credenciamento ajuda muito, só que tem um detalhe, tem que fazer um bom
edital antes, né? Uma boa justificativa. Você não dá para contratar, eu quero um professor de licitação que use óculos e tenha barba como critério. Vai aparecer muitos professores. Sim. Você vai ter que dizer o que diferencia, mas ao mesmo tempo possibilita que vários apareçam, porque você vai ter uma linha de credenciados. Perfeito. Mas diferencia na sua qualidade para o atendimento do serviço que você quer. Excelente. Então, tem muita gente fazendo credenciamento, às vezes dá errado, é porque a justificativa foi genérica demais, no desespero de atender. Sim. Aliás, a nova lei de licitação, apesar de agilizar muitos processos, ainda não traz a agilidade que precisaríamos para muitos serviços. Verdade. Eu vejo o credenciamento é um bom exemplo disso. Eu já dei diversas palestras, cursos sobre credenciamento e eu percebo a frustração de muitos gestores quando ele começa a ver o que é o credenciamento. Eu fiz um episódio com o professor Marçal Justin Filho e o professor Marçal também falava isso. Ele dizia que, olha, todo mundo acha que credenciamento é para tudo, credenciamento é para algumas situações específicas. Primeiro, e aí vem aquela conversa que você muito bem colocava, que é o fato de, olha, é desburocratizar, simplificar, tudo bem, mas há uma linha aqui a ser observada. E o credenciamento é um pouco disso, porque muita gente, primeiro, achou que vou poder fazer credenciamento para tudo, e não. E segundo, que o credenciamento era, como não é licitação, é algo muito, mas muito tranquilo. E não é, há uma carga procedimental nele também, e é uma carga procedimental que tem lá sua burocracia, que, óbvio, a depender do que a gente venha a fazer, pode ser uma burocracia disfuncional e pode ser uma burocracia saudável, né? Considerada ali, estabelecendo um fluxo racional e tudo mais, ele pode ir muito bem. Mas não é algo que é simples. Esse é um ponto muito importante. Eu achei esse um bom exemplo até daquilo que você falava em relação a desburocratizar. E eu acho muito interessante o que você falou, Marcelo, porque a governança realmente é uma coisa que veio na lei e que esclarece muita coisa, né? Diz, olha, tem que se ter cuidado com isso. Muitos municípios têm muita dificuldade. Não sei se você percebe isso. Mapeamento de risco, por exemplo, como é que você coloca isso de uma forma fácil? Eu fiz um episódio anterior foi com a Isabela Brito e falávamos disso. É exatamente isso. É muito difícil. Muito difícil. Está, né, escrito na lei, é necessário e parece fácil quando a gente olha todos aquele desenho, você olha as modalidades, mas o dia a dia do gestor público, Rafael, é muito mais complexo. Sim. E não tem hoje, né? A gente pode falar de procedimentos mais simplificados, mas não tem procedimento sem a burocracia hoje. A burocracia, você tem que passar para 2, 3, 4 áreas, muitas vezes, pareceres que vão e voltam. Você comentava sobre a publicação, né, do contrato, da inexigibilidade e tal, e que isso se sobrepõe muitas vezes e que isso pode ser um problema. A minha questão não é nem um problema de publicar 2 ou 3 vezes. É a sanção a qual o gestor está exposto quando ele não o faz. E como é o efeito disso, de fato? A sanção que não é só pessoal, mas a sanção aqui, de forma geral, a política pública que está sendo alcançada. Aliás, eu vou voltar a dizer isso, nós contratamos para atender o interesse da política pública e do cidadão. Enquanto isso não for compreendido, as coisas serão difíceis e mais burocráticas, né? Sim. Então, é a criança que está precisando da merenda na escola. Sim. E você precisa aquele processo ser um processo eficiente e agora tem que ter critérios de sustentabilidade. Ele tem que ser processos que atendem às últimas expectativas da norma federal e eu falava sobre isso agora há pouco porque a gente está falando da aplicação da lei de forma geral.
das dificuldades dos gestores públicos. Enquanto tem gestores públicos que nem alcançaram ainda uma aplicação mínima, já tem muitas regras que estão sendo cobrados deles. E eles deixam de alcançar, muitas vezes, uma boa percepção do público, que é o próprio cidadão, porque não consegue trabalhar com a política pública que considero uma das principais, que sem ela não acontece nenhuma outra, que é a política pública de contratação. Sim. Sim. Sem essa política, ele não consegue entregar a casa, a moradia, ele não consegue entregar um equipamento de saúde com todos os seus insumos, Sim. Ele não consegue atender as políticas de culturas, as políticas de direitos humanos. Então, assim, é uma política pública e assim deve ser vista, de contratação, como indispensável para o andamento de todas as demais. Perfeito. Então... eu, inclusive, como eu falei, com a Isabela Brito, o episódio anterior, e falávamos sobre tudo isso, né? A relevância da contratação hoje para a gestão pública. É uma política pública também, porque ela se integra com todas as outras políticas públicas. Qualquer área que você pensar, educação, saúde, vai passar por uma contratação. E eu vejo muito, e nos eventos que sempre vou, uma preocupação muito procedimental. Tipo, como é que faz? O que eu chamo de pode ou não pode. E óbvio que isso vem também, como você muito colocou, com o receio da penalização. O que é que você diria para o gestor público que está lá e que tem que enfrentar isso no município? A gente tem, eu vi isso um dia desse num evento em Coimbra, do professor Paulo Modesto, um querido professor baiano, que dizia, olha, o Brasil tem uma sobreposição de controle, que é interessante que nós estamos falando aqui de sobreposição procedimental, e a gente tem uma sobreposição de controle. Às vezes, a depender do processo, você tem TCU, TCE, você ainda é capaz de ter um TCM, e o MP do Estado, o MPF... E a Controladoria Geral Interna. E a Controladoria Geral Interna. E se brincar, se ainda tem uma obra, por exemplo, com recurso federal, recurso do Estado, você ainda pode ter o MPT. Isso. O Ministério Público do Trabalho, e o Ministério do Trabalho preocupado ali com a realidade dos empregados da empresa que está fazendo a obra e que vai mexer com você. Então, e isso tudo deixa quem está fazendo meio desnorteado a quem eu sigo. E esse é um dos problemas. O que é que você diria para esse gestor público? A gente tem um colega que escreveu sobre o direito administrativo do medo, né? Querido Rodrigo Valgas, um abraço, Rodrigo. Exato. É muito real isso, você com tantos controles. Eu digo que se a gente somar a quantidade de pessoas que atuam nessa dinâmica do controle para sair uma licitação, Sim. A gente teria 10 licitações e muitas contratações Sim. muito mais rapidamente. Primeiro, Rodrigo, o que falta, né, é um plano de mais investimento naquelas pessoas que são essenciais para que esse processo flua, e são os servidores públicos. Perfeito. Estão trabalhando ali com a vontade de atender, mas sem uma dinâmica a longo prazo de investimento no treinamento e capacitação. Uhum. Então, nós na gestão pública avalio que não caminhamos com a mesma agilidade que o privado fez quando o assunto é treinamento em relação aos novos assuntos. Sim. Então, precisamos pensar sobre isso. Não é todo município que tem uma escola de governo como o federal tem, como eu tenho, como algumas capitais têm. Qualificação, e que tem né? Cursos disponíveis, né? Eu tenho 133 mil servidores, a IMASP teve 80 mil inscrições no ano passado, e não é só a escola de governo da Secretaria de Gestão, que é gestão pública e tal, mas eu tenho uma escola da Procuradoria, tenho uma escola da educação para os profissionais servidores. Então, é uma cadeia muito maior, né? E o que eu digo para esses gestores que estão trabalhando com medo do controle, primeiro é o investimento na qualificação. Quando você entende o papel do controle e começa a saber responder ao controle e colocar o controle... colocar o controle não, mas responder o controle de forma que mostre essa separação do que é a discricionariedade do gestor público, do que é uma política pública e do que é uma fiscalização em relação ao uso do dinheiro público, que esse é o papel do controle. Sim. Não é opinar na cor da caneta ou na cor do uniforme.
Sim. como acontece muitas vezes. E sim olhar se aquela aplicação do recurso seguiu os parâmetros. E quando teve alguma publicação desajustada, vamos pegar o teu exemplo inicial, Sim. é compreender a partir dos critérios da razoabilidade, da proporcionalidade, o que deve ser de fato aplicado nesse sentido. Por que falo isso? Porque eu vejo que às vezes o controle ele dá uma recomendação e o gestor público para tudo. Sim. A recomendação não é ainda a suspensão, não é a interrupção, ele está recomendando a observância. Excelente. Você pode continuar enquanto você observa. Sim. Eu arrumo a minha rota enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu observo as placas. Sim. E isso muitas vezes é ao mesmo tempo. Sim, perfeito. Então eu preciso de gestores públicos que consigam corrigir a sua rota durante o processo administrativo de compras públicas, enquanto está olhando as placas. Sim. As placas direcionam para sentido diferente e são aplicadas para interesses diferentes. Se você quer seguir para frente, você tem uma placa, quer virar para o lado é outra. Mas essa interpretação é muito difícil. Sim. Nem todos são especialistas como você Sim. na lei de licitação, que é um estudioso, que conhece de gestão pública. Então, esse é o conselho que eu dou, o treinamento. A partir desse treinamento, você consegue responder melhor às percepções do controle. Eles existem, vão continuar existindo. A gente fez aqui uma brincadeira sobre os vários tipos de controle, mas nós estamos sendo requisitados todos os dias. Eu tenho, inclusive, um controle interno dentro da própria secretaria, porque eu tenho que ter por demanda da Controladoria Geral do município. Então, então eu tenho várias instâncias. Sim. E é uma coisa que, como você falou, tem que ser enfrentada também. Tem que ser porque às vezes o gestor morre de medo. E nós tivemos, pós-Lava Jato, sobretudo, ou ainda no alto da Lava Jato, um manancial de leis, especialmente a Lei 13.655, que alterou a lei de introdução às normas de direito brasileiro para dar ali um escudo, como só responde por erro grosseiro, tem que se considerar na anulação do ato, na prática do ato, a realidade, e é tudo essa ideia de aproximar controle e gestão para colocá-los num só lugar. Isso e o gestor, você coloca muito, tem que enfrentar isso, né? Também, e conversar, dialogar com o controle, né? Segurança jurídica. Você Sim. falou da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Sim. E ela traz o princípio da realidade, né? Perfeito, artigo 20. Gestor público. Sim. Uma situação. Só que isso não é tão bem aplicado ainda, não, Rafael. Não. É difícil você ter uma situação de controle que vai considerar a realidade, vai considerar que a contratação ela foi emergencial porque você tinha alguém esqueceu de ler que aquele contrato da ata de registro de preço ele demandava após o vencedor ainda um prazo para elaboração do contrato. Sim. E esse servidor público que assim o fez, ele deve ser penalizado no nível máximo? Então, qual foi a realidade daquela situação? E o erro grosseiro também, né? O erro grosseiro. Que, olha, só responde um erro grosseiro. E a coisa, assim, é óbvio. Porque todo mundo erra. Menos o gestor público. Não podemos pensar. Isso é uma ficção. Isso é uma ficção jurídica. Exatamente. É uma ficção jurídica. Não faz sentido. Né? Você espanta boas pessoas do serviço público porque, óbvio, se eu tenho outras oportunidades, eu vou ficar sempre com uma ameaça de punição pelo erro. Aqui eu não posso errar. E olha que isso amedronta, como eu estou falando, até pessoas boas. Exato. Então, óbvio que isso é um ponto que nós devemos refletir. E tem um ponto que você coloca que eu acho muito bom, a questão da capacitação e da qualificação. Gestores de municípios invistam nos seus servidores. Eu conheço muitos servidores que trabalham com isso. Olha, eles são doidos para ir num curso, são doidos para ir num seminário, doidos para ir num congresso e às vezes não se libera. Uma vez nós fizemos uma capacitação, levamos alguns gestores para a Itália, e tem um professor muito renomado, ele é um economista, inclusive, o professor Gustavo Piga, e foi perguntado a ele sobre isso, como é que a gente faz para ter integridade? A primeira coisa que ele falou é capacitação e profissionalização.
instituições que são extremamente organizadas nesse aspecto, de ter capacitação, de ter carreiras bem desenvolvidas, são mais difíceis de serem corrompidas. Não que não exista. A gente tem alguns exemplos de casos que existem. É óbvio que às vezes existe, até não é nem sistêmico, é um caso pontual que vai existir. Mas isso é muito importante, fazer a capacitação do gestor. Porque ele vai ter que, agora, com essa capacidade, ali chegar e desenvolver a sua atividade com segurança, inclusive de dialogar com o controle, porque muitas vezes esse receio que você falou, a recomendação, parou, porque não se tem sequer a capacidade de dialogar, de fazer sua defesa. Exato. Né? De fazer sua defesa. Exato. Essa falta de conhecimento, do treinamento, né? As normas mudam também. Sim. A interpretação do princípio da realidade do gestor, que, no meu ponto de vista, já deveria ser há tanto tempo, parece que nasceu ontem. Não, ela sempre existiu. A realidade dos municípios, em especial os menores, é muito mais severa do que a gente imagina, Perfeito, Rafael. Sim. Você tem urgências e você tem políticas e o cidadão cobrando e deve ser atendido. Só que se a capacitação e o treinamento for considerado como investimento, isso muda. Sim. Não como um custo. Perfeito. Como um investimento que você realmente vai ter uma separação de tempo, mas depois você vai ganhar muito tempo quando esse servidor ele aprender a se relacionar melhor com os órgãos de controle no dia a dia, na resposta de ofícios, na recepção das auditorias. Entender que o controle não deve ser visto como um monstro também, mas como mais um ator que, apesar de não ser diretamente da elaboração da política pública, é essencial também para que isso seja depois considerado eficiente. Óbvio, né? óbvio. Então, de fato, eu acredito muito na cidade de São Paulo, nós temos investido muito. E esse ano colocamos uma meta, para além da competência técnica, trabalhar as competências de liderança, de compreensão da saúde emocional. Perfeito. Porque imagina o gestor pressionando alguém porque a licitação tem que sair, porque afinal de contas os prazos da política pública, enfim, estão esgotando, e o servidor público sendo... Ninguém para olhar essa pessoa no seu caráter emocional, de competência, muitas vezes de liderança de um grupo que tem que ser motivado também para trabalhar, né? Sim. Então, nós não somos máquinas, né? Nós somos cobrados como se fôssemos, mas nós não somos. Não somos. Para encerrar, eu vou fazer uma pergunta que você acha que a Lei 14.133 tem, de certo modo, um preconceito com os municípios? E eu faço essa pergunta pegando aqui um exemplo específico, que era a redação original, alterada depois pela Lei 14.770, que é em relação ao parágrafo 3º do artigo 86. Ele dizia que a ata do município não era aderível, ou seja, o município que fizesse uma ata de registro de preço não poderia, ele como gerenciador, admitir que outros municípios, os estados e a União, e isso, óbvio, a União não poderia, porque o parágrafo 8º já do artigo 86 diz que não pode, a União só pode aderir à ata federal, mas a ata do município, em hipótese alguma, poderia ser aderível. Poderia ser aderida, né? Ela não era uma ata aderível. Isso me chamou muita atenção. Depois mudou para dizer que o município pode aderir à ata de outro município. Então, a ata do município, a ata gerenciada por um município, ela pode ser aderida desde que seja por outro município. E aí ele colocou lá uma observação. Desde que decorra de licitação. Ou seja, se foi uma contratação por inexigibilidade ou dispensa e fez-se uma ata de registro de preço, que agora na Lei 14.33 pode, na União, no Estado, essa ata pode ser aderida, decorrente de uma dispensa ou inexigibilidade. No município não pode. Onde você tem mais urgências? Nos municípios ou na União? Bom, primeiro, mesmo antes da mudança, eu era voto vencido quando na regulamentação de São Paulo eu já queria colocar a permissão.
porque se a gente tem que interpretar a lei federal para aplicar nessas especificidades do município, eu já entendia que essa especificidade de autorizar o município aderir a outras e outros adeririam à sua própria ata, poderia ser feito por meio do regulamento. Ou seja, aquela era uma norma específica que não, fui voto vencido. Não entra aqui pra gente. Fui voto vencido e acabamos, quando teve a mudança, enfim, seguindo o rito normal da mudança. Seria um preconceito, essa é a pergunta, Sim, da união com os municípios? Uma restrição, uma falta de compreensão, por motivos que eles são justificáveis na sua origem, né? A União certamente tem a sua justificativa nesta restrição, mas pelo mesmo erro que tanto atrapalhou a política de contratação pública por muitos anos, que é um preconceito em relação às contratações por inexigibilidade, que devem sim ser olhadas com muita atenção, devem ser regulamentadas e deve ter o seu controle efetuado, enfim. Mas se ela já passou por isso é algo que está no ar. Uma vez a limitação é porque não teve uma compreensão do real atendimento e o motivo que leva o município a querer aderir a uma outra ata. Você tem que ter um motivo. Sim. Certamente ele não conseguiu. O que vai prejudicar é a política pública. Volto a dizer, se o cidadão estiver no centro de tudo isso, a gente teria o caminho mais facilitado. Então, eu não chamaria de preconceito, mas chamaria de uma restrição pela incompreensão do federal em relação às especificidades dos municípios. E é uma coisa que eu acho que a gente comete um erro que já cometemos com a 8666, que é restringir para evitar o mal feito e não se evita o mal feito. Né? Como você colocou. Quer dizer, é como a gente forçar, tudo tem que ser licitação, como você muito bem colocou. Mal se compreendendo os casos de inexigibilidade e dispensa de licitação. Joga tudo para a licitação. Ora, quem disse que isso vai evitar a corrupção? Né? Os mecanismos até que vão ajudar, às vezes, a trazer um ambiente mais íntegro. Mas ele não garante. E ele, às vezes, nos leva a uma contratação ruim. Então, esse tipo de restrição, sinceramente, para mim é um pouco incompreensível. Eu acho que tem outras maneiras da União poder aí colaborar, digamos assim, com a realidade dos municípios. A primeira, como você bem colocou, é partindo para essa compreensão de que são municípios com realidades diferentes e que, claro, podem ter o apoio da União e o apoio do respectivo Estado aqui ou acolá. Eu acho que você trouxe muitas mensagens muito boas para você que nos assiste e que está aí no seu município. Né? Se qualifique, para isso estamos aqui, inclusive, com esse podcast, com todos os cursos que o Portal LC oferece para vocês, e você pode consultar essa lista de cursos aqui, estamos à disposição, inclusive cursos in company, e com a vontade de regulamentar a lei na realidade de cada município. E, por último, acho que também uma coisa muito interessante converse com o controle. Não tema o controle. Converse com o controle. Não tema o controle. Isso é muito importante, gente. Sua palavra final, minha amiga. Primeiro, parabéns mais uma vez por este programa. Eu acho que a sua isso, contribuição aqui é para o gestor público, é para o estudante que está querendo ter uma visão do tema licitação, para ter uma análise crítica, é para a liderança, e essa capacitação e treinamento também é para líderes. Obrigado. Eu acho que tudo isso seria menos complicado se a gente tivesse líderes mais capacitados no tema de gestão pública de forma geral e nas suas respectivas cadeiras. Eu quero agradecer o convite e colocar a Secretaria de Gestão da cidade de São Paulo à disposição daqueles que estão nos assistindo, dizer que nós temos buscado a todas as nossas normas e ideias, deixar à disposição no nosso site de portal de compras próprio que tem da prefeitura, que, claro, faz conexão com outros portais, mas mostra um pouco do dia a dia do que a gente tem feito na área de licitação. Sim. E ficar à disposição. Meus contatos são facilmente encontrados na internet, então o gabinete pode receber. E é muito bom compartilhar. Inclusive, você que é gestor público de algum município, quer saber como São Paulo está fazendo isso na prática, a gente marca uma reunião e fala, olha, ouvimos lá o podcast do professor Rafael. Acho que isso é importante.
o compartilhamento e a busca pelo conhecimento. E certamente ouçam mais e assistam mais o Dr. Rafael, que vocês vão aprender muito. Você é muito generosa, minha amiga. Muito obrigado. Só relembrando, a doutora Marcela, você pode encontrar ela no Instagram, que é Marcela Arruda, N no final. Marcela Arrudan, tudo junto. Você tem LinkedIn? Tem o LinkedIn, Marcela Arruda. Marcela Arruda, só procurar lá, se tiver mais de uma. A doutora Marcela é a secretária municipal de gestão pública. Amiga, muito obrigado. Para mim foi uma alegria receber você aqui. Como já disse, você contribuiu demais. E parabéns pelo trabalho e por toda a liderança que você exerce, tanto lá na secretaria como no FONAC. E quero o seu apoio no FONAC, que tenha continuidade. Conte comigo, conte palestrar comigo. Lá com a gente. Para mim é uma alegria. Gente, e para você eu só tenho a agradecer a audiência maravilhosa. Não posso deixar de pedir de novo. Se você gostou desse episódio, dê a sua curtida e compartilhe. Assim você vai estar fazendo com que o conhecimento reverbere. E esse é o nosso intuito. Forte abraço e até a próxima.